a sua Bíblia no livro que é facinho de encontrar, que é o livro de Amós, que eu sei que todo mundo acha de maneira muito fácil. É até covardia quando eu falo para achar, né? Que eu sei que vai ser projetado aqui, Amós 8. Interessante que eu falei, eu mesmo não separei aqui o Amós. Amós 8, vamos ler do verso 11 ao verso 14. Eu quero fazer um pedido a vocês antes de eu estar pregando. Eu tenho percebido, e também pessoas me falam, que às vezes há um costume de dar determinado horário, algumas pessoas são impulsionadas a saírem. Mas eu quero te fazer um pedido. Esforça-se para ficar até o término, porque eu tenho, assim, crido que Deus, de maneira diferenciada, e como disse o salmista, criei, por isso falei. E eu tenho crido que essa palavra, ela há de ser ministrada de maneira diferenciada no nosso coração, pela ação do Espírito Santo. Pelo menos é isso que eu tenho orado, é isso que eu tenho buscado no Senhor. Então eu te peço, esforça-te para ficar até o final. Amós 8, 11 diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria e os que dizem, juro pelo nome do seu Deus, Odã, ou juro pelo nome do Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. A Lídia já orou pela palavra. Amados, o livro de Amós, ele foi escrito e vivido no ano 760 antes de Cristo. Amós, eu vou tentar fazer a gente se situar para entender um pouquinho. Quando morre Salomão, as 12 tribos, elas são divididas. Na morte de Salomão fica Roboão no sul, onde a gente vai ter Judá e Jerusalém. Nesse lugar ficam 2 tribos. No norte ficam 10 tribos, e Jeroboão primeiro é quem vai reinar lá. O reinado do norte, se você for olhar toda a história, nenhum dos reis das 10 tribos do norte andaram na presença do Senhor. Nenhum deles, nenhum. No sul, já às vezes eles estavam no caminho do Senhor, às vezes não, mas no norte nenhum dos reis foi temente ao Senhor e andou no caminho do Senhor. E Amós, ele pertence ao reinado do sul, ele é de Tecoa, mas Deus chama Amós para ir profetizar no norte. E, inclusive, se você for abrir no capítulo 7, vai ver que há um sacerdote chamado Amazias, que ele repreende Amós, porque Amós está pregando contra aquilo que o sacerdote falava para o rei, nesse momento, Jeroboão II. Porque o que estava acontecendo? Nesse período, tanto o reino do norte quanto o reino do sul estava prosperando muito economicamente. Eles estavam bem-sucedidos no que se diz a parte econômica. Então, em vez de Amazias, que era sacerdote, ser servo de Deus, para falar ao povo do reinado norte, aquilo que nosso Deus queria, o que é que aconteceu? Amazias, em vez de servir ao nosso Senhor, ele passou a servir ao governo. Ele falava aquilo que agradava aos ouvidos do governo. Então Amazias deixou-se corromper pela situação econômica, pelo status que era oferecido a ele. E aí veio um cara que era boiadeiro, que era como aqui muitos de vocês, alguém do campo,
E esse alguém do campo que está lá cuidando dos bois, está lá plantando, Deus o chama e fala para esse boiadeiro, para esse agricultor: sai daqui da tua terra e vai lá no reino do norte para profetizar aquilo que eu estou te mandando. Então tu imaginas, saiu alguém que estava lá cuidando da sua vida, de maneira natural, vivendo a vida como a vida é, mas alguém temente ao Senhor, e o Senhor faz esse cara que não tem nenhum histórico atrás de alguém de influência religiosa, ele não é nenhum filho de profeta, ele não é nenhum filho de sacerdote, ele não é parente de nenhum rei, e Deus o chama e fala: agora você vai lá no sul e vai profetizar para aquele povo. E quando ele começa a profetizar, Amazias, que é o sacerdote, que se deixou levar pela influência do bom status, da vida tranquila economicamente, ele fica irado e vira para Amós e fala: Amós, volta para a tua terra, vá profetizar lá no sul. E lá no capítulo 7, Amós vai dizer isso: eu não era profeta, nem filho de profeta. Eu era pessoa simples, que cuidava dos bois e do campo. Mas o Senhor, o meu Deus, me chamou para que eu viesse aqui profetizar para vocês. E o que essa história de Amós ela tem a ver com a nossa vida? Aqui está dizendo que viria um tempo que o povo não teria fome de comida, nem sede de água, mas teria fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. No ano 722, a Síria, ela invade o reino norte e destrói o reino norte. Não tinha mais e nunca mais se levantou nenhum profeta, nunca mais se levantou nenhum sacerdote. O reino norte foi totalmente destruído, se cumprindo a profecia que dizia que chegaria um tempo que eles iam ter fome e sede da palavra de Deus e não a encontrariam. E aí eu quero abrir um parênteses agora para os nossos dias de maneira rápida. Como eu falei aqui no começo, eu falei: por favor, esforcem-se para ficar até o final. Sabe por quê, amados? Nós perdemos a fome e a sede de Jesus. Nós perdemos fome e sede de Deus. E eu vou explicar o que eu estou dizendo. Quando você abre em Atos 20, Paulo, ele começa a pregar no finalzinho do dia, entrando à tarde. E tem um jovem chamado Eutico que está na janela. Ele cai, morre. Paulo desce, ora por ele, ele ressuscita. Paulo volta e fica pregando até o amanhecer. E o povo fica ouvindo Paulo pregar até o amanhecer. Quando tu abres em Neemias capítulo 8, está sendo restaurado Jerusalém e é achado o livro da lei. E Esdra começa a ler a palavra de Deus das 6 da manhã até o meio-dia. E a Bíblia diz que o povo fica em pé e a palavra vai entrando neles, eles vão se arrependendo e chorando e cantando e louvando a Deus, porque a palavra tinha sido encontrada. Sabe, aqui a gente, como eu falei, tem pessoa com mestrado. E para estudar a gente sabe que tem que ter um esforço muito grande, amém, amados? A gente tem músicos de primeira. E para ser músicos de primeira, tem que estudar pra caramba. Eu lembro que quando eu tentei aprender violão, engraçado, né? Quando aquilo que a gente gosta muito, eu comecei a aprender violão, filho. Primeiro o calo que deu, eu desisti. Mas se tu me manda jogar bola, o cara vai acertar meu tornozelo, minha canela, minha cabeça, eu vou voltar e vou jogar de novo. Porque aquilo que a gente ama, a gente não mede esforços, a gente se dedica. Aquilo que é sonho da gente, a gente se projeta, e não projeta só num tempo, a gente projeta a vida toda, porque dependendo da área que tu atue, se tu és do TI, tu vai ter que estudar TI, até Jesus te chamar, não tem jeito, porque isso se renova em cada piscar de olhos. Se você é da área do direito, não adianta, você vai ter que estar esmiuçando a lei todos os dias, dependendo do caso que você pegue.
A gente se esforça para criar filhos, a gente se esforça fazendo economia para dar um bom estudo, e tem coisas que a gente vai se esforçando a vida toda. Mas quando a gente fala do Evangelho, quando a gente fala de fome e sede de Deus, a gente chega num determinado momento, parece que a gente se acomoda. A gente se acomoda em vir à igreja em determinados dias, e se tu colocares um outro dia, não está legal, a gente faz bico. A gente está acostumado com determinado número de horas de pregação, de tempo de pregação, de culto, se passa daquilo, a gente fica irado. Eu quero te dizer que nesse momento, em Bangladesh, o pessoal que é preso, eles colocam um pedaço do versículo bíblico na unha, para poder dar alguém para ler. Quando esse lê, ele bota na unha e dá para outro, para aquele outro ler, até que um dia que alguém leve um outro versículo para poder ler, e a gente não tem fome e sede da palavra de Deus. Amados, são 66 livros, 1.500 anos que foi levado para poder, que conta-se de história aqui. Tem gente que acha que eu sei um pouquinho de Bíblia. Eu falo para você, eu não sei nada. Eu não sei nada do que Deus ainda tem para revelar. Porque ainda que eu tivesse lido isso um monte de vezes, uma coisa é o que a letra me diz, outra coisa é aquilo que a letra quer revelar pelo Espírito. Há um contexto histórico, há uma novidade nova de Deus. Eu quero crer, pelo menos para alguns aqui, que toda vez que eu prego ou dou estudo, vem algo novo, amém, amados? Independentemente do tempo que você tenha. Eu sei disso, eu não sou louco. Mas, amado, como eu tenho sede de conhecer a Deus. Como a gente se dedica para acumular coisas, para acumular riquezas, para ter status. A gente se dedica para poder ter um nome em algum lugar. A gente se dedica para poder ter dinheiro. A gente se dedica para ter saúde, que isso é bom. O problema é quando o nosso coração está em se dedicar a isso, mas a gente não tem mais fome e sede de Deus. Tu abre a Bíblia em João 4,34. São os discípulos trazendo comida para Jesus. E Jesus vai e diz que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Um versículo que a gente ama, que conhece, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não está falando que não é para ter as outras coisas, ele vai acrescentar as outras coisas, se a gente buscar em primeiro lugar o seu reino. Fome de Deus. Eu não sei quem veio do mundão igual a mim, mas quando a gente vem do mundão, essa sede, essa fome, ela vem. Meu Deus, a gente tem oração, a gente está dentro. A gente ora pelo aquilo que a gente conhece, por quem a gente não conhece. A gente ora por quem a gente ama, a gente ora por quem a gente não ama. A gente ora para Deus trazer um avivamento, a gente ora para Deus despertar o povo, a gente ora para Deus alcançar a nossa família. Passa 2 anos, a fome e a sede acaba. A gente parece que não quer mais. Que Deus salve a família, que Deus sopre do Espírito para trazer um avivamento sobre a Metodista e Presidente Kennedy, como também todo o Presidente Kennedy e o povo capixaba. Eu sei que é assim, eu sei que é assim aqui, é assim num monte de lugar. Amados, eu amo filme, eu corro de série, porque eu não quero que a série roube o meu tempo de orar. Nada contra quem faz, por favor, eu estou falando do que eu vejo. Sabe, eu falo, olha, esse tempo aqui foi do meu lazer. Mas tem gente que ama tanto o lazer, que o lazer virou o seu Deus. Sabe, amados, a gente às vezes reclama de algumas religiões que é idólatra. Quantas vezes a gente usa o nome de Deus para que as nossas idolatrias aconteçam? Eu vou explicar. Tem gente que idolatra o poder, tem gente que idolatra o emprego, tem gente que idolatra o filho, tem gente que idolatra o cargo que tem gente que idolatra o time. Eu não estou falando do Botafogo hoje, não é isso? E aí a gente vai, usa Deus, usa o nome de Jesus, para que esses ídolos que nós levantamos, eles permaneçam, eles sejam alcançados. Estão me entendendo, amado, em nome de Jesus?
Só que fome e sede de Deus, a gente busca Deus para que a vontade de Deus ela aconteça. É por isso que Jesus falou que a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. É por isso que Filipenses 1:21, Paulo vai dizer que o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. A vida que vivo hoje, eu a vivo para a glória daquele que me chamou, eu vivo para a glória do meu Deus. Mas a gente faz ao contrário. A gente pega Jesus e o coloca dentro de um esquema que é favorável a nós, para que as nossas realizações sejam de fato concretizadas. Porque a fome de Deus é negar todo dia a si próprio. É ter prazer na vontade de Deus. Eu pregando esses dias aqui, eu falei, você teria coragem de orar e falar, Senhor, eu quero que a minha vida seja como a de João Batista? Tu teria? O homem que socialmente falando não teve sucesso nenhum. Não daria nem para ir no nosso jantar de namorados, porque nem isso ele teve. Morreu jovem, a cabeça retirada, foi decapitado. Nenhum de nós vai orar e falar, Senhor, eu quero esse projeto para a minha vida. Conta a história que na época de Stalin, uma cristã ela foi presa. Alguns dizem que ela ficou 30 anos presa, outras dizem 40. Há uma diferença nos anos, mas há uma parte que ela é real. Dizem que quando ela saiu, a primeira coisa que deram a ela foi uma Bíblia. A história conta que ela abraçou a Bíblia e disse, tire minhas pernas, tire os meus braços, mas não me tire a palavra do Senhor. Eu quero a palavra, me dê a palavra, me deixa viver e morrer pela palavra. E quem conhece a história de Stalin sabe que ela estava presa essas décadas todas por causa da palavra. Fome e sede de Deus, a gente perdeu. E eu não sei como vocês acompanham o que a Bíblia fala de sinais e o que a gente tem vivido hoje. Você pode às vezes falar, pastor, mas tudo que a gente está vendo hoje, é porque hoje tem internet, então a gente fica sabendo. Eu vou te falar que você está equivocado. Nunca no mundo teve tanto tremor de terra como tem no dia de hoje. Nunca. Brasil não tem placas tectônicas, me ajuda aí o nome? Esse treco aí. Para poder fazer com que haja sismo, haja terremoto aqui. E quem acompanha os últimos anos sabe que o Brasil já tremeu porque tremeu em outro lugar. Dubai teve a pior tempestade da história. E a gente está falando de uma cidade que é no deserto. A Bíblia fala que quer seja um homem ou quer seja um império, quando o anticristo for levantado, repito, pode ser um homem ou pode ser um império. Ele tem que ter condições de reinar o mundo todo, ele vai ser o salvador da pátria. E hoje, a internet 5G dá condições da pessoa estiver em qualquer canto que ela estiver e conseguir governar o mundo todo. E eu não tenho dúvida que não é a profecia de Amós, mas é o tempo que a Bíblia fala da tribulação, que vai chegar o dia que a gente vai ter que ter fome e sede da palavra de Deus, e a gente vai procurar e não vai encontrar. Eu falo para vocês sem vaidade, mas eu falo como homem de Deus. Eu estudo muito para poder dar o melhor que eu possa dar para vocês. E para quem me procurar, sabe por quê, amados? Porque se eu conseguir alcançar algo de Deus no coração de vocês, você vai conseguir alcançar outra pessoa, que vai conseguir alcançar outra pessoa. Porque virá o dia que a gente vai ter fome e sede da palavra de Deus e não vai encontrar. Eu não consigo entender como a gente se contenta com tão pouco. Imagina o tamanho de Deus. 2 Coríntios 12, Paulo vai dizer que ele foi levado ao terceiro céu. E ele viu coisas tão tremendas, mas tão tremendas que ele não conseguia contar. E para ele não se ensoberbecer, foi dado a ele um espinho na carne.
Mas aí, anos depois, ele vai escrever Filipenses. No capítulo 3, do verso 12 ao verso 14, Paulo vai dizer isso depois dessa experiência: eu não cheguei à perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo, eu avanço em direção a Cristo, em direção ao meu alvo, que é Jesus Cristo. Preste atenção, a pessoa que disse isso, ela foi levada ao terceiro céu, e ela continua dizendo: eu tenho fome, eu tenho sede do Senhor. Oséias 6,3 vai dizer: conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. A gente não tem mais isso, cara. A gente se conformou com um pouquinho que a gente tem, porque a gente não consegue entender que conhecer a Deus é a maior dádiva que você pode ter. Sabe, quando a gente canta, e por favor me entenda, cantar, já falei aqui, falo isso quase todos os dias, eu não sei porque Deus não me fez cantar, pelo menos mais ou menos, que, né, como eu digo lá em casa, para eu ficar ruim eu tenho que melhorar muito, eu sou horrível cantando, e eu vou reclamar com Deus quando chegar lá. Mas cantar é coisa linda. A gente tem do Salmo 120 até o 144, são salmos de romaria, salmos que o pessoal está indo para o templo e está cantando, adorando o Senhor, em dias de caminhada. A Bíblia ela é cheia de cânticos, mas eu e você sabemos que os cânticos também mexem com a nossa emoção. Por isso que se você estiver na fossa, tu vai ouvir Roberto Carlos e vai se sentir, né, encaixado com a música. Dependendo da música do Roupa Nova, você também fala: caramba, foi feito para mim, né? Só que a fome de Deus, ela é muito além da emoção. Ela é um desejo contínuo de saber de que não tem ninguém mais glorioso para se conhecer do que Deus. Romano 12 vai falar: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Tu consegue falar? Ele é inescrutável. Mas Ele enviou a Cristo, o Verbo que se fez carne. A Bíblia foi escrita por Ele, por causa dEle. Ele é cristocêntrica, ela aponta para Ele. Ele veio, o Verbo se faz carne. E depois o Novo Testamento acontece por causa dEle. Ele se fez carne para que eu e você possamos conhecê-lo e prosseguirmos em conhecê-lo. E a gente abre mão disso. A gente não abre mão de um acorde gostoso, né, mano? Não abre. A gente não abre mão do prazer de estar com os filhos. Um avô babão, ontem estava colocando lá a foto do presente do neto e botou amor até a eternidade. Isso é bênção de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus te chamou para muito mais. Tu consegues entender que a cada vez que você conhecer mais de Deus, Deus vai te usar mais poderosamente para que o nome dEle seja glorificado, para que o escravizado pelo pecado seja liberto, para que o perdido seja achado. Tu consegues entender que Deus tem um desejo de rasgar os céus, não somente quando a gente canta, mas não somente em algum momento que a gente ora porque a gente está com uma dor, mas Ele quer que você ore por ter prazer na presença dEle, quer que você tenha uma vida que seja uma canção contínua de adoração, exaltação a Ele. Ele tem o desejo de se revelar a você, para que o caráter dEle, a unção e o poder dEle seja encontrado em você, porque o altar não é isso. Deus habita na gente e Ele quer nos encher dEle para que todos saibam que Ele é Deus. Mas isso só vai acontecer se a gente tiver fome e sede dEle, a gente entender quem Ele é, a gente entender que Ele é muito mais glorioso do que a posição social que tu possa ter. Meu Deus, eu e você sabemos quantos líderes cristãos se venderam para sucesso, se venderam para prazeres, como o sacerdote Amazias se vendeu, ficaram com o coração tão endurecido,
a ponto de estar ouvindo o profeta de Deus levar a palavra de Deus e ele dizer, vai profetizar em outro lugar. Aqui eu sei que esse ano, me dizem que esse ano é o ano do bam, 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 né? É o ano da eleição. Há um tempo atrás, não tem muito tempo, não lembro se foi em outubro, eu preguei lá em São Mateus, dizendo que nós normalmente, queremos ser um político cristão, um advogado ou advogada cristão, queremos ser um chefe cristão. E eu falei nessa pregação que eu sou contra isso. E vou explicar o porquê. O chamado de Deus é para que você seja um cristão político, um cristão professor, um cristão chefe, um cristão advogado, não é o contrário. Porque quando a gente é cristão, independe de onde a gente esteja, independe do meio que a gente esteja. Sabe, amados, eu estou querendo pregar no culto jovem para falar sobre Daniel. Daniel estava num lugar que era tudo contra ser cristão. Mas Daniel não era alguém cristão. Ele era um cristão que era alguém na Babilônia. Estão me entendendo, amado? Em nome de Jesus. Só que quando a gente não é, o lugar nos influencia. Quando a gente não é, tudo tira da gente a fome e a sede de Deus. Quando a gente não é, tudo é motivo para a gente não orar, para a gente não ler a Bíblia, para a gente não estudar a palavra de Deus. Quando a gente não é, tudo é motivo para a gente não ter prazer na comunhão dos santos. Quando a gente lê Atos, e eu sei que você sabe disso, disse que o pessoal se reunia de vez em quando, de casa em casa, não é isso? Não é, amados? Não, se reuniam todos os dias, de casa em casa. Você sabia que a maior igreja evangélica do mundo, ela não fecha, ela tem culto 24 horas por dia, de segunda a segunda? Ah, pastor, não é possível, eles não trabalham. Não, não tem a ver. Cada um tem seu momento que pode estar aqui, orando, adorando, vivendo em comunhão e clamando a Deus para que presidente Kennedy seja restaurado em nome de Jesus. Só que o nosso coração está em outro lugar. E a Bíblia diz que aonde tiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E eu vim aqui essa noite para dizer para você, vai chegar o tempo que a gente vai ter fome e sede da palavra de Deus, e a gente não vai encontrar. E eu quero dizer para você, que a gente nunca viveu um tempo que a gente tenha tanto acesso à Bíblia. Não sei quantas versões tem aí no teu aplicativo da Bíblia que está no teu celular. A gente nunca teve tanto acesso a ouvir pessoas pregando. Mas eu falo para você sem medo de errar. Nunca foi tão difícil ouvir a palavra de Deus. Nunca foi tão. Como tem gente com uma frase bem antiga, pegando o texto, fora de contexto, para servir de pretexto. Como tem gente pegando o texto fora do que a Bíblia diz, para tirar dinheiro do bolso do outro. Como tem gente pegando o texto fora do contexto, para poder fazer promessa que a palavra nunca fez. E eu sei que quem estuda um pouquinho sabe do que eu estou falando. Como tem sido difícil a gente ouvir a palavra. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ter fome e sede de Deus. Eu vou buscar caminhar para terminar. Mas eu quero te contar uma história que até hoje eu não sei se ela é verídica ou se ela é apenas ilustrativa. Mas essa história ela conta que um adolescente, ele chegou para o seu pastor e falou: pastor,
Como que eu faço para ter mais de Deus? Para ter mais intimidade com Deus, mais comunhão com Deus? E o pastor só falou para ele: vamos à praia amanhã. E o adolescente não entendeu nada. Ele faz uma pergunta séria, e na cabeça dele, o pastor deixou falado, vem convite para a praia. E aí ele ficou em silêncio, o pastor insistiu: vamos à praia amanhã. E ele foi mais por obediência do que por qualquer outra coisa. E chegou o momento que o pastor foi com ele para a água. Quando o pastor chegou com ele na água, o pastor deu uma banda santa nele na água e pegou a cabeça do rapaz, do adolescente, e ficou com ela na água. E o rapaz se debatia, o adolescente batia, o pastor está lá. Quando o pastor viu que o bicho estava pegando, soltou a cabeça do adolescente. E o adolescente levantou falando só coisas bonitas, né, para o pastor. Aí o pastor falou para ele: o dia que você buscar a Deus, como você buscou o ar, você vai ser cheio da presença de Deus. A gente perdeu essa sede. A gente perdeu esta fome. Enquanto que há países que a Bíblia é proibida, há países que você não pode se reunir para orar. Com todo carinho a vocês, sabe por que a gente faz tantas programações? Porque programação nem sempre tem a ver com fome e sede de Deus. Às vezes as programações são legais para quem faz e para quem vai participar. Às vezes, como eu falei aqui, a programação ela massageia o nosso ego. Por isso que há um monte de igreja que ela só vive de programações. Tem que fazer, porque na hora que não fizer o povo, porque não provocou no coração do outro fome e sede de Deus. Eu não sei, nesse período curto que eu estou com vocês, como vocês me olham como pastor ou pregador. Mas uma coisa eu falo para vocês: vocês nunca vão me ver negligenciar a palavra. Nunca vão. Vocês nunca vão me ver com desejo de dar uma mensagem coach para vocês. Vocês nunca vão me ver com desejo de fazer cafuné em vocês. Porque aquele que me chamou e te chamou, ele pagou um preço muito alto. Ele pagou um preço muito alto não só para nos salvar, mas para fazer de nós discípulos dele, que fazem discípulos, para fazer de nós luz do mundo e sal da terra, para fazer de nós embaixadores dele, para fazer de nós sacerdotes que levam o homem a Deus e Deus ao homem através de Jesus. Na cruz, quando ele deu o grito, está consumado, ele está dizendo: agora é com a gente, não vos deixarei órfãos, vou enviar o Espírito. Isso aconteceu em Atos 2. Agora ele conta comigo e contigo. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias, eu não sei se pode projetar aí, que eu quero ler com vocês, e aí sim, a gente vai encerrar nisso. São que horas, minha esposa? 8h34? Eu tenho um tempo bom ainda, Deus é bom. Mas abra aí comigo em Jeremias 9. Eu quero ler com vocês 23 e 24. Olha só o que o profeta Jeremias está dizendo aí. Depois a gente vai para 2 Coríntios 10, 17 e 18. Olha só. 23 diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza. Mas se tu tem que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é justo e Ele faz
justiça. Aquele que tem que se gloriar não tem a ver com a tua força, não tem a ver com a tua sabedoria, não tem a ver com a tua riqueza. Mas se tu queres se gloriar em alguma coisa, se glorie no Senhor. João 5,44, Jesus vai falar para os discípulos: porque vós procurais honra do homem, antes vós devias procurar a honra que vem de Deus. Porque olha só o que está lá, se minha mente não falhou, vai ser 2 Coríntios 10, 17 e 18, ou vai ser 1 Coríntios 10, 17 e 18, deixe-me ver aqui rápido. Isso, 2 Coríntios 10, 17 e 18. Contudo, com certeza, pelo menos para mim, é certo que Paulo leu Jeremias e aprendeu de Jeremias. E aí ele vai dizer: contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado a quem a si mesmo se recomenda, mas é aprovado aquele a quem o Senhor recomenda. Tu está conseguindo entender? Está a profeta, está Paulo dizendo: olha, se você quer ter algum tipo de glória, algum tipo de honra, seja aquela que Daniel escutou, quando o anjo Gabriel chega para ele e fala: tu és muito amado do meu Pai. Seja aquela que ouviu João Batista, quando Jesus falava dele: de mulher nenhuma nasceu alguém semelhante a ele. Ouça como Jó, sabe que Deus falou sobre ele: não há na terra ninguém semelhante a meu servo, a meu filho Jó, homem temente a Deus, que faz juízo e que se desvia do mal. Quer ter glória? Receba a glória, a honra que vem do Senhor. Mas a gente busca a honra da terra, a gente busca ser reconhecido pelo homem, a gente quer ser aplaudido por esses que não conhecem nada de Deus, mas a gente fica feliz se eles acharem que a gente é o tal, enquanto muitas das vezes eles estão nos aplaudindo e Deus está nos reprovando. Enquanto muitas das vezes nós estamos falando no nome de Deus, sem Deus estar aprovando o que a gente está falando. Mas porque a gente acha, como Amazias, que usou o nome de Deus, a gente acha que a gente está bem na fita. Glória a Deus, amados. Amém? Sabe, eu não vim aqui hoje, e em casa, eu fiz até algo que eu nunca fiz. Eu falei, chamei Alessandra e Tiago, a Rebeca já estava aqui, eu falei: ore por mim. Nunca tinha feito isso antes de uma pregação. Ore por mim para que Deus me direcione e me use para eu falar aquilo que está queimando dentro de mim. Amados, é muita gente brincando com Deus. É muita gente deturpando a palavra de Deus. Quem aqui lembra do comercial Denorex? O das antigas tem que lembrar, gente, não é possível. Ah, valeu, Elion, alguém da antiga, né? Denorex era um shampoo que, quando ele ia ser imitado, o comercial dizia assim: parece, não se acusou, mas pelo teu sorriso também lembra. Parece, mas não é. Eu quero te dizer, sem medo de errar, ainda que as pesquisas dizem que o número de cristãos aumenta, a vida tem me mostrado que isso não é uma realidade. Não é. Se fosse, a gente tinha mais de Deus em nós para levar para os outros. Se fosse, a gente teria influenciado mais essa sociedade do que a gente tem influenciado. Porque o número estatístico é muito grande. Não é pouca coisa, é muito. Meu Deus, se vocês fossem um dia, onde a gente morava no Recreio, e em nome de Jesus, eu vou terminar nisso. Onde a gente morava no Recreio, a gente morava perto de uma igreja, Lagoinha, mais de 2.500 membros. Na nossa própria rua, tinha a igreja do Ezequiel, Cara de Leão, Vida Nova, Nova Vida, eu nunca gravo, com um montão também de membros.
parede com parede, literalmente. A Batista Atitude do Josué Valando está lá, como o Advec do Silas Malafaia. Tu andava mais um pouquinho, tinha comunidade, tu andava mais um pouquinho, mas isso estou falando em raios muito pequenos, assim, eu não sei nem dizer se chega a 5 quilômetros quadrados, eu não sei se dá isso. E tudo com muita gente pra caramba, beça. E eu falo para vocês, o Recreio dos Bandeirantes, um lugar que eu amo, que a minha família é apaixonada, está cada vez mais violento, está cada vez pior. O número da desigualdade social está cada vez maior no lugar lá chamado Terreirão, onde o tráfico está chegando, onde milícia está disputando. Por que eu estou falando isso para vocês? É claro que nesse meio tem homem e mulher de Deus, eu sei disso. Eu só estou querendo dizer que o número não diz. E eu termino com João 6 que a gente canta. Pode pegar a tua cadeira de volta, eu te devolvo. Eu termino com João 6 que a gente canta. Jesus acabou de multiplicar pães e peixes. E tem uma multidão indo atrás de Jesus. E Jesus começa a fazer um discurso que lá em João 6 vai falar que esse discurso é muito duro, quem poderá ouvir? E o pessoal que estava atrás de Jesus por causa dos milagres, a ponto de Jesus dizer, vocês me seguem por causa do pão que perece. É diferente hoje? Quanta gente está atrás de Jesus por causa do pão que perece, por causa dos milagres? E aí ficam 12. Esses 12 que ficam, se fosse no dia de hoje, a maioria da gente, líder, ia falar assim, caramba, peraí, tinha uma multidão, agora Bianca só tem esse pouquinho, eu vou abraçar esse pouquinho, senão vou ficar sem ninguém. E vira Jesus e fala, e vós não quereis ir também? E aí vem a resposta de Pedro, que eu e você conhecemos. Para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, só a vida em Jesus. E Jesus não é só esse pouquinho que você e eu conheço. Ele é muito mais profundo do que isso. Ele tem muito mais para revelar-se dele para nós. Há um povo clamando por salvação. Há um povo metido em drogas porque não encontra paz, porque só a paz daquele que excede a todo o entendimento, que é Cristo Jesus que habita e tem que habitar em nós. O povo tem que encontrar isso na gente. Isso é responsabilidade e é um privilégio nosso. Eu converso às vezes com o Pontes daqui da polícia, ele fala, pastor, como o número de drogados e de suicídio está crescendo em Presidente Kennedy. E eu quero te dizer, isso não tem a ver com nenhum político. Isso tem a ver contigo, que é homem e mulher de Deus. Isso tem a ver contigo, que carrega e transporta a glória e a palavra de vida. Isso tem a ver contigo, que tem autoridade e poder para ministrar vida e abundância no coração do outro. Isso tem a ver contigo, que tem autoridade para no nome de Jesus orar, e como a gente cantou aqui, e além da canção, mas ver as cadeias do coração e da alma se quebrarem para a glória de Deus. Que Deus nos levante assim, com fome dEle, com sede dEle. A gente está fazendo aí o jejum de Pentecoste, tem gente que está fazendo o jejum de algum alimento, e eu tenho certeza que ele está fazendo falta. Meu desejo é que para você todo dia tu esteja com fome e sede de Jesus, que tu nunca possa ser saciado, entenda, como um todo, porque Ele tem muito mais para se revelar. Eu, como pouquinho, ontem o irmão Josias e família me deu um dia, meu Deus, maravilhoso, eu não tenho palavras para agradecer. Mas foi até engraçado, porque eu como pouquinho, o irmão Josias falou, pastor, normalmente pastor come muito, né?
E eu falei, amado, e às vezes eu vou no lugar, a pessoa acha que eu estou fazendo desfeita, mas eu como pouquinho mesmo. Só tem um negócio que eu me esforço, na verdade são dois, né? Mas que tem um que eu me esforço muito para comer muito, porque eu gosto demais, que é pizza. E aí eu não tomo refrigerante. E eu falei isso para o irmão Josias, eu não tomo refrigerante. Então quando eu vejo que não está cabendo, eu vou tomar um copo de Coca-Cola. Como o meu organismo ele não está acostumado com refrigerante, rapidinho abre uma cratera aqui. Aí 2 pedaços eu consigo jogar para dentro mais uma vez. Eu estou contando isso para te dizer que se tu tiver que tomar uma Coca-Cola espiritual toda hora para tu ter fome e sede de Deus, faça isso. Não perca a fome e sede de Deus. Ele é muito mais profundo. Ele é muito poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós temos pedido, além daquilo que nós temos vivido, segundo o poder do Espírito dele que opera em nós. Eu não tenho costume de chamar, a não ser que eu sinta, mas desde casa eu sabia que eu ia fazer esse apelo hoje. Se você tem fome de Deus ou quer ter fome de Deus, eu quero te convidar para vir aqui na frente, que eu quero estar orando contigo. Se você, ninguém quer ter fome e sede de Deus, está todo mundo saciado. Mas eu quero também que tu apresente alguém que às vezes está desviado, alguém que enfraqueceu na fé. Se essa palavra, de alguma maneira, você entende que foi palavra de Deus, vem aqui. Eu quero pedir que o Ministério de Música, se souber alguma música nesse sentido, vá cantando. Só não canta muito alto, por favor, porque eu quero estar falando na oração dos corações. A Bíblia diz, amado, que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Ele quer te usar, Ele quer fazer infinitamente mais em você e através de você. Podemos cantar alguma coisa? Enquanto eles cantam, eu quero pedir a você que vá orando a Deus. Se alguma coisa eu conseguir levar da palavra de Deus ao teu coração, se o Espírito de Deus mexeu com você, fala com Ele. Fala, Senhor, o véu rasgou-se, não há mais separação, Pai. Como o Senhor fez no passado, como o Senhor faz ainda com muita gente, faz de novo. Senhor, que todos os dias a gente deseja a Tua presença. Dá-nos fome de mergulhar nisso que Paulo chama de inescrutável. Senhor da glória, Deus poderoso, eu sei, Pai, que nós somos templo e habitação do Espírito Santo, mas eu também sei que o Senhor pode soprar do Teu Espírito nessa noite de maneira diferente. Senhor, eu sei que o Senhor pode nos restaurar. Pai, Ezequiel, ele vai ensinar em Ezequiel 37, que havia águas que iam nos artérios, a caminhada continuou e vieram até os joelhos, até as coxas, até, Senhor, o tronco, até que, Senhor, chegou ao nível que era necessário nadar. Venha nos inundar do Teu Espírito. Venha, Senhor Deus, nos levar a águas mais profundas, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha nos levar a uma comunhão maior com o Senhor. Meu Senhor, que o maná de ontem seja para ontem, que o de hoje seja para hoje, que amanhã haja um maná novo, depois da manhã igualmente, porque eu sei que o Senhor nos surpreende. Ah, Senhor da glória, o Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe aqueles que podem nesse momento estar nos assistindo, Senhor Deus de casa. Meu Senhor, encha-nos, Senhor, do Teu Espírito. Provoca em nós fome e sede da Tua presença. Fome e sede de Te conhecer e de prosseguir em Te conhecer.
Senhor da glória, que possamos responder como Senhor Isaías: se o Senhor quiser usar alguém, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, em nome de Jesus. Cada coração o Senhor conhece, Pai. Que nesse momento, ídolos que tomaram, Senhor, teu lugar, sejam retirados em nome de Jesus Cristo. Que a partir de hoje, o nosso coração queime com sede de buscar ao Senhor em primeiro lugar, porque temos a convicção que o Senhor cuida de nós e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Senhor da glória, que o nosso coração dia a dia possa dizer, Senhor Deus, como Paulo: não chegamos, não cheguei, mas eu prossigo em direção ao alvo. Eu quero mais de Ti, Senhor, mais da Tua presença, mais da Tua unção, mais fé para movermos o sobrenatural, fé, Senhor Deus, para vermos, Senhor Deus, milagres acontecerem. E nesse momento eu clamo a Ti: traga cura sobre Tua igreja, cura física, cura espiritual, cura emocional, em nome de Jesus. Meu Senhor da glória, traga libertação da cabeça à planta dos pés, que a Tua unção seja derramada sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Meu Senhor, esse é o Teu povo, comprado com alto preço, para que, Senhor Deus da glória, sejam testemunhas vivas do Teu amor, do Teu poder e da Tua justiça. Que cada um de nós possam ser aqueles que vão alimentar os que lá fora têm fome e sede de ouvir a Tua palavra. Usa-nos na autoridade, na unção e no poder do Espírito Santo. Eu peço que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Podem voltar no seu lugar, mas vamos cantar.